Quando eu comecei no mundo das animações, é lógico que eu queria criar animações, mas eu queria ir além. E eu queria fazer animações misturando 2D e 3D para fazer coisas que fossem diferenciadas, objetivas e bem elegantes. Coisas como, por exemplo, essa animação aqui embaixo, ó, que basicamente você tem aí o cursor do mouse, quando ele clica no ícone do sino, ele tá em 2D, mas ele clicou, ele vira 3D animado, depois ele cai de novo e volta a ser um 2D. Ai, meu Deus, adoro animações como essa. Eu espero que você também goste, por quê? Porque neste tutorial eu vou te mostrar como fazer esse ícone 3D usando o Blender. E depois eu também te mostro como pegar esse ícone 3D e colocar lá numa animação feita no After Effects. É isso mesmo, esse tutorial tem essas duas coisas. Então vamos começar porque tem muita coisa. Nesta primeira parte, a gente vai criar esse ícone, mas assim, deixa eu explicar isso, né? A gente tem várias maneiras de trabalhar com ícones, mas uma delas que eu acho que é muito fácil é você usar o Canva, que tem vários ícones prontos. Então, uma vez que você entra no site do Canva, e eu espero que você já tenha entrado, criado uma conta aí, é só você clicar na opção aqui, ó, de criar um design. Aqui você pode colocar a opção de tamanho personalizado. O que é isso, professor? É um tamanho que você escolhe qual tamanho vai ser, você que determina. Nesse caso eu vou colocar a unidade de medida aqui de pixels, que é esse px mesmo, e a gente pode colocar tipo 1000 por 1000. Depois você clica na opção aqui de criar novo design. Aqui a gente tem uma folha em branco. O que eu vou fazer é simplesmente trazer um ícone pra cá. Ai não, isso deve ser muito difícil. Não é difícil, é facinho, olha só. Aqui do lado esquerdo você vai clicar nessas opções de elementos. Aí você pode digitar aqui em cima uma pesquisa, como por exemplo, sino. Depois você tem elementos gráficos, onde você pode clicar na opção de ver tudo. E aí tem vários. Aqui eu acho que um legal é esse sininho aqui, que é o mais basicão. Ai, professor, eu não gostei, eu gostei desse sino. Então, pode ser o sino que você quiser, porém, é legal de você usar esses que são ícones mesmo, não esses assim, ó, que tem desenhos, né, e texturas, tem variações de cores, tá? Vai no simples mesmo. Nesse caso poderia ser, sei lá, esse aqui, poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser até esse aqui, mas eu vou nesse. E aí você simplesmente clica nele. Quando você clica nele, ó, ele vem pra tela. E aí você pode salvar isso aqui de uma forma que o Blender entenda. Ué, mas como é que eu faço isso, professor? É muito fácil, vai lá em cima na opção aqui, ó, de partilhar. Nossa, eu acho esse nome aqui horrível, como assim partilhar? Que loucura é essa? Mas beleza, ó, partilhar. E aqui nas opções você tem fazer download. No fazer download você tem uma opção aqui, além do PNG, ó, que você pode colocar esse SVG. Detalhe importante, essa opção só funciona quando você tem aqui o Canva na opção Pro, que é a opção paga, né? Quando você paga realmente por ele. Ou se você ativa a opção Pro pelos 30 dias grátis. Então você só vai conseguir fazer essa parte junto comigo se você tiver o Canva Pro. Ah, eu não tenho, professor. Então ativa ele na opção de Pro. Você não vai pagar nada, tá? Pelo menos nesse momento que eu tô aqui, ele é 30 dias grátis. Aí depois ele começa a cobrar. Então clica aqui na opção de SVG e aí você clica aqui também, ó, em fundo transparente. Clica na opção de fazer download e ele já vai fazer o download aí pro seu computador. Antes da gente continuar aqui, calma! Se você não sabe nada do Canva, fala, nossa, professor, eu gostaria muito de aprender o Canva. O que você faz? Clica do lado direito aí em cima no card para você assistir o tutorial básico sobre o Canva e como é que ele funciona. Pode ser muito interessante para você ver o quanto ele é poderoso. Agora, uma vez que ele fez esse download, a gente vai lá pro Blender. Ô professor, qual Blender você tá usando? Eu tô usando a versão 3.3, que é a versão, acho que foi a mais estável de todas, que dificilmente deu algum problema e tudo mais. Pode ser a mesma coisa em outras versões também, mas só pra você saber qual versão eu tô usando. Aqui no Blender, a gente tem alguns elementos básicos, como câmera, luz e um cubo. Eu não quero nenhum deles, então eu vou pressionar a tecla A para selecionar todo mundo e pressionar a tecla Delete. Aí eu seleciono todo mundo e jogo todo mundo fora. Ah, professor, por que isso? É porque a gente vai trazer o ícone para cá que a gente usou lá no Canva. E para trazer o ícone é melhor a gente não ter ninguém aqui na tela. Para trazer o ícone, vai lá em cima na opção de File, Import. E você coloca esse aqui, ó, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Aqui, ó, Scalable Vector Graphics, que é o formato SVG, que é exatamente o mesmo que a gente salvou lá do Canva. Então clica lá, vai até onde você salvou aquele ícone, o meu já tá aqui, ó, e a gente clica 2 vezes sobre ele, ele vai trazer aqui pro Blender. Só que você vai perceber que se você se aproximar, ó, ele tá minúsculo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é clicar sobre ele para selecionar. E aí a gente vai aqui, lá na parte de cima, que você tem vários painéis, você vai vir nesse aqui, ó, de Object,
Depois você tem essa opção de Set Origin, você vai colocar Geometry to Origin. Nossa, que nomezinho louco, não é? O que ele faz? Ele vai colocar o nosso ícone exatamente no meio do mundo 3D, lá no ponto inicial, que seria basicamente a posição 0, 0, 0, né? 0 no todos os eixos. Isso vai facilitar na parte que a gente for fazer as nossas animações. Estou falando de errado, volta. Isso vai facilitar quando a gente for fazer as animações. Agora, o ícone continua muito pequeno. Então, para aumentar de tamanho, você tem duas opções. Seleciona ele e você pode vir aqui do lado direito neste painel, onde você pode vir aqui nesse Scale. E você pode colocar todos os Scale em 25. Ele vai aumentar o tamanho dele aqui. Ou se você quiser, Professor, não tem um jeito mais rápido? tem, você seleciona ele, pressiona S, depois pressiona 25. S quer dizer escala, então ele vai entender, né, o tamanho dele e aumentar todos os tamanhos que ele tem de largura, altura e profundidade para 25. Aqui ele já tem um tamanhozinho mais razoável, porém, para a animação que a gente vai fazer, como ele vai subir e descer, eu acho que é mais fácil ele ficar de pé, né? Porque do jeito que tá aqui eu tô achando meio zoado. Então continua com ele selecionado e nesse painel aqui a gente tem a opção ó, de RX, né, Rotation X, que é rotação em X. Eu vou colocar 90. Professor, não tem um atalho? Também tem um atalho, é RX, e aí você pressiona 90, que é a mesma coisa que você acessar a opção de rotação, né, que é R, rotação em X no caso, que é o X, e 90, que é quantos graus você quer. Muito bonitinho, já tá de pé aqui pra gente. Só que ele tá numa cor muito escura. Eu acho que fica difícil da gente trabalhar nessa cor, não é? Não sei se você acha ou não, mas eu vou mudar essa parada aqui. Então seleciona ele, vem aqui do lado direito nas opções de materiais. E aí você tem aqui ó, esse SVG Matte.001, que é um material básico que ele cria quando você usa essa opção de SVG. Eu vou clicar em menos para apagar. Aí ele vem para esse tom cinza aqui mais clarinho. Eu acho que é mais fácil de enxergar neste ambiente cinza escuro. Ai, professor, eu não gostei. Então você pode deixar a outra cor se você quiser, não tem problema. Agora, feito isso, eu vou só deixar ele aqui com um pouquinho mais de profundidade, porque eu acho que ele tá como se fosse uma casca, né? Como se fosse uma folha. E não tá muito legal. Depende do estilo, mas para esse estilo que eu quero, isso aqui não combina. Então seleciona ele, vem aqui do lado direito, ó, e você tem essa opçãozinha, onde você tem opções do próprio objeto. Aqui você tem a aba de Geometry. Nesse Geometry, eu só vou descer um pouquinho, você tem essa opção aqui, ó, de Extrude, que é o quanto de profundidade ele tem. Aqui eu vou colocar pouquinho mesmo, sei lá, 0,01. Aí ele cria só um pouquinho de profundidade. Se você quiser mais ou menos... professor, eu quero mais. Não, professor, eu quero menos. Não vamos brigar por isso. Coloca aí a profundidade que você acha que vai ficar interessante. Além disso, eu acho que os cantos aqui, eles estão muito marcados. Então a gente pode vir na opção aqui embaixo de Bevel. E em Bevel a gente tem esse Depth, que eu vou colocar bem baixinho mesmo, 0,001. E aí ele vai criar uma leve bordinha aqui. É como se alguém tivesse vindo aqui dar uma lixada, né? E aí deixou isso aqui um pouquinho mais arredondado. Agora, uma vez que a gente já tem o nosso elemento, o que eu vou fazer é animá-lo. Só que eu não gosto de animar diretamente no objeto. Eu prefiro criar um objeto separado que vai fazer essa animação aqui pra mim. Então a gente vai fazer o seguinte, presta atenção, hein? Lá na parte de cima, eu vou clicar em Edge. Em Edge a gente coloca a opção de Empty, que é um objeto que não serve pra nada, a não ser para controlar de repente um outro objeto. Então nessa opção de Empty eu vou colocar esse Cube. Poderia ser qualquer outro, mas eu vou de cubo mesmo, ó, porque a gente consegue ver um quadradão ali na tela. O que eu vou fazer agora é, presta atenção, eu vou fazer com que o cubo, que é esse aqui que a gente acabou de criar, controle o nosso sino. Só que se você olhar aqui nesse painel de Outliner, que é o painel onde você tem os elementos do Blender, você vai ver que a gente tem essa parada chamada Collection, tá vendo? Professor maravilhoso! Então esse Collection, basicamente são grupos, né? Então você tem o grupo Collection e o grupo ícone. Aqui você pode escolher em quem você quer trabalhar. O que eu vou fazer aqui é arrastar esse Curve, que na verdade é o nosso ícone, para dentro do Collection. E aí eu posso pegar esse ícone aqui, que era o grupo do ícone, e dar um delete. Isso por quê? Porque quando você traz esse arquivo SVG, que foi o que a gente fez, não só do Canva, né? Qualquer arquivo SVG, o Blender, no caso, né, ele vai fazer essa coisa de criar esse grupo. Eu não quero, eu vou trabalhar tudo num grupo só, que é o grupo chamado Collection. Agora sim, ó, pega o Curve, nas quase falei errado, né? O Curve, arrasta segurando o Shift para dentro do Empty. Com isso, ó, dentro do Empty você vê que a gente tem o Curve, que é o nosso sino, mas selecionando o Empty você pode vir aqui na tela, ó, e modificar a posição dele, você pode modificar a rotação, você pode modificar até a escala, e isso aqui vai controlar o nosso sino. Agora, talvez você esteja pensando, nossa, professor, eu não sei nada sobre o Blender, ele parece tão confuso. Então o que você faz? Clica do lado direito
inscrito no card, porque tem um tutorial que eu já expliquei as coisas mais básicas e estruturais sobre o Blender. Pode ser interessante você assistir antes da gente continuar aqui. Mas não se esqueça, isso é por sua conta e risco. Você decide se quer assistir ou não. Beleza, a gente fez aqui o nosso Empty que vai controlar o nosso sino. Só que agora a gente vai animá-lo. Para animá-lo, eu acho que é mais fácil a gente mudar aqui a organização dos painéis para essa opção aqui em cima chamada Animation. Então clica lá, o que você vai ter? Do lado esquerdo, você tem uma visão um pouquinho mais bonitinha do nosso objeto, enquanto do lado direito você tem a visualização daqui da viewport mesmo, com esses quadrados, com essas linhas e tudo mais. Eu acho que é legal porque a gente pode animar por aqui, mas olhar aqui o resultado final. Aqui embaixo você tem a sua timeline, que eu vou fazer uma pequena mudança. A primeira delas é aqui, eu tenho o tempo que a minha timeline começa, né, no caso. Ela começa sempre em 1, que é o padrão do Blender, mas como eu estou acostumado em outros programas, como After Effects, Cinema 4D e até edições de vídeo no Premiere, eles começam sempre em 0. Então eu vou colocar 0 aqui nessa opção. Professor, eu não quero começar em 1. Então, pode começar em 1. Vai dar uma diferençazinha no final, mas é uma diferençazinha mínima, tá? Aqui é mais porque eu prefiro começar em 0 mesmo. E aqui na opção de End, eu vou colocar 30. Que corresponde aqui no final a 1 segundo de animação. Então agora é hora da gente fazer a nossa animação. Só que para ficar mais fácil aqui, ó, a nossa timeline, você vai ver que ela tá, tipo, bem pequenininha. Então essa é a área que a gente vai animar, só que a timeline, ela tem tudo isso aqui, ó. Então pra gente se concentrar só nesse meio, eu vou vir aqui em cima na opção de View e você coloca Frame All. Fazendo isso, a nossa timeline ainda tem opções para esquerda e para direita, mas a gente consegue se concentrar mais nesse meio aqui, ó, que é do tempo 0 até o tempo 30, que é o que nós queremos. Então arrasta aqui, ó, essa agulha até o tempo 0. Eu vou chamar isso aqui, tá? Esse íconezinho de agulha, que é o local que a gente tá na timeline. Então joga todo para sua direita, tudo para sua esquerda até o tempo 0. Seleciona o nosso Empty aqui, vem nessa opção, onde você pode mudar opções aqui como Location. Então se você mudar esse Location Z, ó, o elemento vai subir ou descer. O que eu vou fazer, ó, é deixar no tempo 0 e clicar bem aqui do ladinho para criar um keyframe. Ou seja, eu estou dizendo para o Blender memorizar que neste momento 0 aqui, eu quero que este objeto que a gente tem fique nessa posição aqui em Z. Agora eu vou avançar um pouquinho a minha agulha até o tempo 15, bem aqui no meinho, e eu vou mudar essa posição em Z, clicando e arrastando mesmo aqui, ó, para a direita. Até uns 3.5 mais ou menos, ó. Automaticamente ele sobe. Quando eu faço isso, ele não criou um keyframe ainda. Ai não, professor, e agora o que eu faço? Clica nesse botão aqui, ó. Aí ele vai criar um keyframe com esse valor. E agora eu vou arrastar até o tempo final e eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero que a posição dele em Z seja 0. Então eu posso digitar 0 e criar um keyframe. Ou para ficar mais rápido ainda, eu clico e arrasto aqui, ó, para selecionar os primeiros keyframes que a gente tem aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então quando eu seleciono e dou Ctrl C, eu seleciono, né? Eu copio aquilo que está selecionado. Quando eu dou Ctrl V, eu estou colando isso no local que eu estou na timeline, que no caso é o tempo 30. Então a animação que a gente tem é essa aqui. Subiu, desceu e faz isso infinitamente. Só que eu acho que essa animação aqui, ela não está muito legal. Ó. Podia ter uma animação assim, uma movimentação mais bacana, por exemplo, bem mais rápido no começo e no final, para ele ficar um pouco de mais tempo aqui na parte de cima. Então para isso, clica neste ícone aqui no cantinho e você muda para este carinha aqui, ó, que se chama Graph Editor. O que isso aqui é? É um gráfico que me ajuda a saber o que eu tenho. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó, é clicar nesse pontinho em cima, pressionar S e esticar o máximo que eu puder, até aqui mais ou menos. Agora eu vou clicar nesse pontinho da esquerda e aqui com o meu cursor mais ou menos no meio, ó, pressiona S e diminui o máximo que você puder. Mesma coisa na direita, ó, clica nele, fica meio fora, S e puxa aqui o máximo. Ele faz uma barriga aqui, ó. E com isso, tá vendo que o pulo é mais rápido? Tanto o pulo inicial é mais rápido, quanto a caída final também é mais rápida. Automaticamente ele fica um pouquinho mais de tempo no meio dessa posição toda que a gente tem aí. Agora, tá legal, só que eu queria que ele fosse um pouco mais animado, assim. Então eu vou fazer ele girando. Para isso, ó, pega a sua agulha, joga aqui no tempo 0, que é o tempo inicial, seleciona o Empty, se ele não tiver selecionado, e ainda nessas opções nós temos os Rotation. Eu vou colocar esse Rotation Z aqui, ó, para ele girar desse jeito. Então no tempo 0, cria um keyframe do jeito que tá aqui mesmo, ó. Só clicar aqui, arrasta para o tempo 30, que é o tempo final que a gente tem, e muda o Rotation X para 540. Professor, mas 540, da onde você tirou esse número? Então, 540 é quando ele dá um giro e meio. Você poderia também colocar outro valor se você quiser, mas é só para a gente trabalhar aqui com um valor meio que padrão. Não esqueça de clicar neste botão para criar um keyframe. Agora, o que eu vou fazer é também mudar o gráfico de velocidade aqui para ficar um pouco mais interessante. Então, vem aqui no cantinho, ó, clica nessas opções de Object e Transform para abrir. A gente vai ter o Z Location,
que é a posição que a gente fez, certo? Esse gráfico que a gente mexeu. Só que eu não quero visualizar, então eu vou tirar aqui o olhinho dele e a gente clica nesse Euler Rotation, que é o gráfico da rotação que a gente fez agora. Só que não dá para ver tudo, então vem na opção aqui de View e coloca lá em cima, ó, Frame All. Aí ele ajusta aqui para mim na tela. O que eu vou fazer, ó, é clicar nesse cantinho aqui e pressionando R, eu vou girar o meu gráfico para ele ficar mais ou menos assim. Isso vai fazer com que automaticamente ele gire bem rápido no começo, ó, e o final ele já não gira tanto assim. Se quiser, você pode clicar nesse pontinho aqui ainda e pressionando o S, você puxa um pouquinho mais pro lado, ó. Então ele, no final, ó, ele já não gira tanto, ele gira muito no começo e no final ele vai girando um pouco menos, que é quando ele está caindo também. Agora, se você está olhando isso aqui e falando, meu Deus, professor, essa coisa do Blender ela é confuso, mas a animação dele parece muito mais confusa. Então talvez você não tenha os conhecimentos básicos sobre animações no Blender. Clica do lado direito no card, porque eu já fiz um tutorial de como animar no Blender. Esse tutorial tá maravilhoso. Deixa pelo menos salvo para você assistir depois, entendeu? Por favor. Continuando, eu vou renderizar, que é basicamente transformar isso aqui numa imagem, né? Um vídeo que depois a gente pode usar lá no After Effects. Ah, professor, isso aí é difícil? Não é difícil, é bem facinho. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou ficar nesse ângulo aqui que a gente tem e eu vou ficar meio que de frente para o nosso objeto. Uma vez que eu estou de frente para ele, pode ser aqui a partir do tempo zero mesmo, ó, no tempo zero fica mais fácil. Aí a gente consegue ficar aqui de frente. E aí eu vou criar uma câmera. Para isso é só vir aqui em cima na opção de Add e você clica em Camera. Por padrão, essa câmera meio que vai ficar de frente aqui para o nosso objeto, mas para a gente conseguir meio que visualizar, eu acho mais fácil a gente usar aqui com a câmera. Então clica aqui numa área vazia qualquer e pressiona 0. Pressionando 0, você vai entrar na visualização da câmera. Então aqui a gente não mexe mais nada e a gente vai mexer nesse lado direito, ó. E aqui que eu vou fazer? Eu vou vir do lado aqui direito, seleciono a nossa câmera e vem aqui nas opções de Location da câmera. Eu vou mudar esse Location aqui, X, ó, para 0. Então se o seu Location X não estiver 0, coloca 0. Mas eu vou mudar agora esse Location Z, para ele ficar, na verdade, deixa eu só ver qual dos dois. Não, mentira, não é o Z não, tá? O Z a gente mexe depois. É o Y mesmo. Então no Y, diminui o valor aí até ele ficar mais longe do ícone. Pode ser um valor aqui tipo uns menos 20, ó. E depois o Z aqui no caso, né, a posição em Z, eu vou colocar tipo uns 2. Para ele descer um pouco. Então a ideia é, esta é a área que a minha câmera vai mostrar o meu conteúdo. Então se eu deixo o meu ícone mais para baixo no começo aqui, quando ele subir, ó, ele sobe, mas ele continua dentro desta área, ou seja, nada vai cortar, né? Não vai nada se perder quando a gente renderizar tudo isso. Agora, eu não estou gostando muito desse ângulo aqui que ele está, porque ele está muito de frente. Então eu vou criar mais um nulo. Então do jeito que está aqui, ó, a gente vai lá em cima na opção de Add, Empty. Eu vou usar um outro, agora pode ser só para ficar diferente, né? Mas não pode ser um cubo também? Poderia, mas é como a gente já está usando um cubo, eu vou colocar um Sphere, que é essa bolinha que a gente tem. Aqui no painel de Outliner, eu vou arrastar a minha câmera segurando o Shift para dentro do Empty. E aí selecionando esse Empty aqui, .001, que é o Empty, que é essa nossa esfera, né? Vindo nessas opções, eu posso mudar aqui a rotação, ó. E ele rotaciona o ângulo da minha câmera. Aqui eu acho que eu vou colocar essa rotação em X para uns 20, para ele ficar um ângulozinho diferente. E a rotação que a gente tem em Z aqui também, ó, eu posso colocar uns 30. Então ele vai ficar nesse ângulo, ó, meio que de ladinho. Só um pouquinho. Você fala, ai professora, eu não gostei desse ângulo. Então coloca qualquer outro ângulo que você quiser, não tem problema. Hora de renderizar isso aí. Como a gente tem uma câmera, então tá fácil porque ele vai renderizar, né? Ele vai exportar com essa imagem aqui. E para fazer isso, é só você vir do lado direito nas opções de renderização. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar, na verdade, antes disso. Aqui do lado esquerdo, ó, tem umas bolinhas aqui em cima, tá vendo? Tô vendo, professor! Então a gente vai clicar nessa última. Tem essa aqui meio transparente e essa aqui com esses detalhezinhos. Clica nessa. Essa aqui é a visualização da renderização. E aí, quando você faz isso, essa aqui é a imagem que a gente vai ter quando a gente renderizar, o que não tá muito legal, né? Então, o que você faz? Vem aqui nessa opção, que são as opções que a gente tem da nossa cena, e nesse Render Engine, ou acho que na verdade é Engine, né? Ah, sei lá como é que fala isso aqui. Aqui, na verdade, é o seu renderizador, tem vários. E eu acho que nesse caso, até daria para usar o Cycles, que é uma visualização com uma imagem mais da hora, mas eu vou colocar esse basicão, que é esse Workbench. E aí, quando você faz isso, aqui embaixo você tem essa opção de Lighting, onde você pode escolher cores para esse objeto. Então, clicando aqui, ó, tem vários, mas se você colocar esse Match Cap, aparecem outros. Eu acho que um que fica legal seria esse aqui mais escurão, ou até mesmo talvez esse aqui. Se bem que esse aqui
ele fica meio difícil, acho que ele tem brilho demais. Eu vou nesse terceiro aqui mesmo. Lembrando, isso aqui pode ser a cor que você quiser, você escolhe. Uma vez que a gente escolheu isso aqui, né, que seria a cor do nosso objeto, lembrando, tá, isso aqui não é o padrão de cor do Blender. Eu tô fazendo isso aqui porque é um pouco mais rápido. Tem outras opções do Blender também, de materiais e outras paradas, mas eu não vou explicar isso aqui porque eu não quero ficar perdendo tempo com coisas que não vão fazer tanta diferença no resultado final. Aqui nesse caso, ó, eu vou clicar agora neste ícone, que são as opções de exportação. Aqui embaixo, presta atenção, pelo amor de Deus, a gente vai vir aqui na opção de Output. Aqui você pode clicar na pastinha e definir um local onde você vai salvar. Por exemplo, aqui, sei lá, no seu desktop. Então você vem aqui, botão na direita, coloca New Folder, cria uma pasta, dá um nome para esse arquivo, coloca Accept. Automaticamente ele vai configurar isso aqui para você. Agora, para a gente renderizar isso aqui, eu queria que o fundo fosse transparente. Ai, professor, como é que faz isso? É só você vir aqui em cima de novo nessa mesma opção, ó, e você vai lá embaixo em Filme e clica em Transparent. Automaticamente ele vai deixar isso aqui transparente. Para renderizar finalmente, é só ir na opção lá em cima de Render e coloca Render Animation. Ele vai começar o processo aqui, vai criar uma nova tela, aí ele vai renderizar tudo isso e a gente pode ir lá para o After Effects. Agora, antes da gente ir, calma, se você não sabe nada de renderização no Blender, está pensando, ai meu Deus, professor, que difícil. Calma, clica do lado direito no card, porque tem um tutorial que eu já expliquei como renderizar no Blender, pra você entender um pouco mais de como que funciona essa parada, porque renderizar é um negócio que é meio maluco mesmo. Mas esse tutorial vai tirar da sua cabeça toda a dificuldade. Chegando no After Effects, você vai perceber que nós já temos essa animação aqui. Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, o que é isso? Você não vai explicar como é que faz isso aqui, não? Eu não vou explicar como é que faz isso, porque eu já expliquei em outro tutorial. Então tem um tutorial que a gente faz o quê? A gente vai lá no Canva a gente cria essa parte toda de design, nessa arte toda, e a gente traz no After Effects e faz essa animação aí. Então eu já expliquei como fazer isso, no caso, né? Tô falando tudo errado, volta. Eu já expliquei como fazer isso. Então clica do lado direito no card para você assistir o tutorial e aí você vai ficar exatamente como eu tô aqui, ó, com as mesmas camadas, a mesma arte. Assiste aí, vai valer a pena você fazer essa animação junto comigo. Assim eu espero. O que eu vou fazer? No After Effects, eu vou trazer aquela animação que a gente fez do nosso ícone 3D. Então aqui nas opções do painel de Project, você clica aqui, ó, 2 vezes e você vai lá onde você salvou aquele ícone. Aqui você clica em cima de qualquer um deles e aqui embaixo ativa essa opção de Sequence. Aí ele vai trazer todas essas imagens e quando você clicar em Import, clicando 2 vezes no ícone aqui, ó, ele abre na tela e a gente tem isso aqui animado. Na verdade não é um vídeo, é um monte de imagens na sequência, mas dá a impressão de que no caso é um vídeo. Vem aqui, ó, e arrasta esse ícone aqui nas opções das camadas e coloca debaixo da camada cursor. Aqui o começo dela eu vou fazer com que se encaixe nesses keyframes. Eu tenho esse e esse, certo? Certo, professor lindo! Então a gente vai colocar no começo desse aqui, ó, arrasta para ele começar no tempo desse terceiro keyframe aqui. A gente vai ter isso, ó. Chegando nesse momento, o nosso ícone aparece. Só que ficando bem aqui nesse momento, ó, o ícone não está num lugar muito legal. Então eu vou arrastar um pouquinho mais para o lado e pelos cantos aqui, que são esses quadradinhos que a gente tem, eu posso clicar e arrastar segurando Shift, diminuir um pouco e talvez descer um pouquinho mais. Então a gente vai ter aqui, ó, clicou ali no sininho, ele vai automaticamente para cima. Só que quando eu faço isso, você percebe que tem alguns problemas, né? Esse ícone aqui continua aparecendo na tela. Então esse ícone, no caso, é esse aqui, ó, sino 2. Eu vou pegar essa camada e vou arrastar para que ela comece no final dessa aqui, que é o nosso sino 3D. Aí a gente já vai ter isso, ó. O sino não aparece, ele só aparece depois, no finalzinho. Só que os elementos, eles estão descendo, né, meio antes. Então a gente tem esses 2 keyframes aqui. Eu vou selecionar os 2 aqui, ó, e jogar para frente de forma que eles comecem quando essa nossa camada do sino 3D termina. Aí a gente vai ter isso, ó. Clicou, ele dá um pulinho 3D. Ele cai lá embaixo, aparece esse ícone de novo pra gente, e aí os elementos descem. Só que quando ele cai aqui embaixo, eu acho que tá meio zoado, porque o ícone fica meio durão ali, né? Essa animação desse ícone aqui, tá meio sem graça. Então o que você faz? Fica aqui no começo dessa camada, que é a camada do sino que a gente tem, entra nas opções aqui embaixo dela, ó, a gente vai ter a opção de Transform. Em Transform você tem Scale. Mas o que é o Scale? É o tamanho do nosso objeto. Então se você clicar aqui e arrastar, ó, ele aumenta ou diminui. Só que quando você aumenta ou diminui, tá vendo que ele tá aumentando, mas não é pelo meio do objeto ali, ó. Ele tá aumentando meio que por essa parte, tá vendo? Tô vendo, professor, o que é isso? Aqui é o ponto âncora, é o ponto por onde ele vai se basear para fazer opções como rotação e também aumentar e diminuir. Eu não quero isso, porque isso aqui tá muito sem graça. Então seleciona a camada sino 2, vai lá em cima na opção de Layer, Transform, e você coloca aqui, ó, Center Anchor Point in Layer Content. Ele vai colocar esse ponto âncora bem no meio do objeto, e agora a gente consegue fazer essa pequena modificação aqui do tamanho, ó.
Então presta atenção, hein? Fica aqui, ó, no comecinho dessa camada do sino 2. Cria um keyframe de escala aqui, ó, clicando no reloginho. Eu vou avançar 3 frames para frente, que é só você pressionar aí a tecla Page Down no seu teclado, ó. 1, 2, 3. Eu vou mudar o valor da escala para 150, então ele aumenta um pouquinho de tamanho. E avançando 10 agora, ó, Page Down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou mudar o valor da escala de novo para 100. Então ele vai vir aqui, ó, e dar uma aumentadinha quando o sino 3D cai, ó. Tá vendo? É como se ele recebesse um impacto, ó. Pluf, né? Como se ele tivesse, sei lá, se transformado em 3D, depois ele caiu de novo. Para ficar um pouquinho mais sutil essa animação, seleciona esses 3 keyframes, botão da direita em cima de qualquer um deles vai em Keyframe Assistance e você coloca Easy, Easy. Aí vai ficar um pouquinho mais suave. Olha só que maravilha. Dá para fazer também isso aqui com outros elementos, né? Poderia, sei lá, fazer uma gracinha na foto ou até mesmo o botão de inscrever-se. Mas eu acho que deu para você entender aqui como é que faz esse processo todo, não é? Eu gostei demais disso aqui. Eu acho que eu consigo ler os seus pensamentos, porque eu sei que você quer aprender ainda mais de Blender, não é isso? Então se você quiser, vai no primeiro link na descrição do vídeo, porque lá eu te ensino como dominar o Blender. Esse curso tem todas as partes importantes na criação de projetos no Blender e no final a gente cria esse projeto aí, ó, passando por todas as etapas. Olha só que maravilha! E aproveitando, se você não sabe como colocar animações nos seus vídeos, igual eu tô usando essa aqui embaixo, eu acho que você deveria clicar neste vídeo aqui do lado, ó, porque nele eu te mostro exatamente como fazer isso. Se você clicar ou não, o seu tempo está acabando, porque eu tô indo embora, tá bom? Até mais!